Encontros com o Futuro, episódio 2, hoje com um grande amigo, um super empreendedor, Rafael Maier. Ele foi vencedor pela Forbes, escolhido como um dos 30 Unders pela Forbes de 2021, vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro 2018 pela Fundação Schwab, Fórum Econômico Mundial e a Folha de São Paulo, e é cofundador e gestor da empresa Simbi, empresa B certificada. É um prazer enorme ter aqui você com a gente. Esse programa Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory e da SPM Global ADM e tem apoio da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Business. Rafa, muito legal te ter aqui com a gente. Hoje a gente tem a Érica Martins, que é a coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo, e o Matthew Schurtz, o nosso vencedor do Jabuti 2023. Toda vez que a gente apresenta ele, a gente fala isso. Tem que falar. Que não é fácil ganhar. O apelido dele no escritório virou Jabuti. Rafa, conta pra gente o que é a Simbi e qual que é a missão dela. Pô, bom, muito obrigado. Primeiro, prazer estar aqui. Uma honra participar desse encontro. E vamos lá, então, começar um pouquinho contando do que vem da onde que vem essa nossa trajetória, o que a gente faz. Se pedir para empreendedor contar o que a gente faz Sim, vai longe. Quase que um perigo aqui, a gente vai longe. Hoje não acaba. Mas vamos lá. Bom, a Simbi é uma social tech, é uma empresa de tecnologia e um negócio de impacto. Então, na essência, a gente traz o modelo de negócio como uma empresa, mas com um propósito de transformar o mundo a partir do uso de dados e tecnologia. Como que a gente faz isso no mercado? A gente surgiu em 2016, há 8 anos, já rompendo algumas das estatísticas para as startups, né? Cumprindo aí já 8 anos de existência, com o objetivo de qualificar a gestão de doações dentro de grandes empresas no mercado. Então, muito da nossa trajetória, ela vem de como que a gente consegue, de alguma forma, qualificar a partir do uso de dados estruturados, com inteligência, e com tecnologia o processo de decisão de investimento social. Tudo isso partiu de uma dor lá atrás. Eu, antes de fundar a Simbi, trabalhava na Ambev, na gestão de doações, meu sócio na Unilever, e a gente vivia um pouco dos problemas estruturais que se tem dentro de grandes corporações na hora de se distribuir esses recursos. E de muitas barreiras que essas empresas, que têm muito potencial de transformações, sofrem, que levam a uma concentração de um investimento muito pautado em relacionamento nas mesmas organizações. Então, parte do nosso propósito foi como que a gente consegue buscar dados para qualificar o investimento social e democratizar o acesso de um recurso que muitas vezes tem deduções fiscais, que tem volumes de potencial de transformar uma sociedade, mas que são mal alocados. Essa nossa trajetória, ela partiu de se questionar que todos os dados que faltavam para uma gestão eficiente se tratavam de dados públicos. No fim do dia, toda organização social foi registrada pelo Ministério, pela Secretaria Estadual, da onde ela atua, municipal, a Receita Federal acompanhava. Mas a gente descobriu um abismo entre um dado ser público e ele ser acessível. Não necessariamente as informações públicas são acessíveis. E ali na época, com meus 22 anos, eu falei, temos que ir atrás dessas informações. Agora vai. O meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, então de administração de empresas também foi o modelo de negócio da Simbi. E a gente começou a trabalhar e ir atrás dos dados nas fontes deles, ministérios, secretarias, Receita Federal. Na época, nos juntamos com a Escola de Direito da GV, eu estava me formando em administração de empresas na GV, e começamos a entrar com lei de transparência contra cada ministério, secretaria, Receita Federal. Para ter acesso aos dados. Para acessar, falar coisa de jornalista isso. Onde estão as organizações sociais, o que elas podem fazer, por que a gente fica limitado a conhecer só quem está batendo na porta, se isso é um dado público. E aí a gente começou a receber esses dados em casa. Pilhas e pilhas de CDs com planilhas dentro do CD. Eu nem sabia que dava para salvar uma planilha num CD, mas ministérios passavam dessa forma. E a gente trouxe para a sociedade na época o Tadeu, que era programador do IBM, professor de programação, que desenvolveu milhares de crawlers, robôs, que se conectaram com os ministérios, secretarias e rastrearam mais de 215 mil organizações sociais com esses dados atualizados em tempo real. Foram bilhões e bilhões de reais rastreados do histórico de investimento de todos os CNPJs, mais de 62 mil empresas rastreadas,
para a gente saber para onde foi cada centavo de cada empresa no Brasil. E hoje, se surge uma ONG no interior do Piauí, no máximo 1 hora depois esse dado está na nossa base. E não depende que a ONG se cadastre, nem nada disso, porque a gente está conectado com os ministérios, com as secretarias. A fonte do nosso trabalho foi o uso desse dado. Quando a gente começou a cruzar essas informações, a gente se deparou com um mercado que botou em números, de maneira estruturada, as dores que a gente vivia no dia a dia. 80% do recurso nacional de doações está concentrado no eixo Rio-São Paulo. 80%? Quando a grande maioria das demandas sociais estão espalhadas nos outros estados, nas outras regiões. Não que não hajam demandas nessas regiões. Sim, tá. E quase 70% dos projetos que podem receber recursos e resolver uma demanda morrem no papel porque não conseguem acesso a essa fonte. E quando a gente olha por parte das empresas, o que leva a essa concentração? Muitas vezes uma falta de dados, uma assimetria de informação. Não se fala a mesma língua no mundo das empresas e das organizações sociais. E muitas vezes há uma percepção de risco muito grande. Putz, eu invisto em quem eu conheço, porque a ONG que eu conheço é séria, mas a que a gente não conhece talvez não seja séria. Sim, ou não conheço. Ou não tenho informação. Então o que a gente começou a fazer foi, beleza, o dado por si só não vai mudar o mundo. A gente acredita num framework de trabalho que a gente parte de um centro de transformação, que é o uso do dado. Esse dado, para ele gerar qualquer movimentação, ele precisa se transformar em informação. Sim. Que a gente entra numa segunda camada. Essa informação, para gerar algum tipo de transformação efetiva, precisa se transformar em inteligência. E essa inteligência, na prática, é o que pode gerar uma transformação social. E a gente estava num setor que o mato era alto, né? Que a gente precisaria trabalhar, e a gente foi aos pouquinhos trabalhando em cada uma dessas camadas. A primeira etapa foi transformar esses dados todos em uma série de plataformas tecnológicas que pudessem dar visibilidade para as organizações e facilitar o processo de contato. Então as empresas entram, elas têm filtros inteligentes, então, putz, eu quero investir em empoderamento feminino no Piauí com crianças de 12 a 17 anos. Quem está lá? Quem existe fazendo isso? Porque a plataforma indica o projeto também. Não só é o dado do que foi investido no passado, mas o que está disponível agora. Está disponível nesse momento, tá em tempo real, para as empresas avaliarem. Junto com essa informação, a gente colocou uma segunda camada de dados, que é qual que é a demanda social local que existe nesse lugar. Então, aqueles mesmos robôs que rastrearam todas as organizações, a gente botou para mapear mais de 220 indicadores públicos locais para entender qual que era a demanda de cada município. O que, por exemplo? Que indicador que você usava? Questão de saneamento? Vamos falar, por exemplo, de educação. Tá. Quando a gente fala, putz, eu quero investir em Salvador em educação. Beleza. Quais são as demandas que a educação pode ter? Educação é um campo amplo. Muitas vezes as empresas começavam a fazer investimentos, estavam lá botando um MacBook na sala de aula, um professor de Harvard, fazer um investimento enorme, só que as crianças estão desnutridas, ou elas não têm acesso a óculos, ou elas não têm transporte para chegar na escola. Então não adianta a gente fazer um investimento numa temática, se o objetivo é gerar uma transformação social, se a gente não consegue ter uma dimensão de qual que é o real problema que está tendo dentro daquele tema. Diagnóstico. Um diagnóstico local. E qual que é o desafio, Pedro? Esses diagnósticos, sem tecnologia, custa caro. E quando a gente tem, todo mundo quer dado para tomada de decisão. Isso não é uma exclusividade do setor social. O uso de dados e de tecnologia é para todos os setores. Só que o custo transacional normalmente é a maior barreira. Se custa caro e se está acima da capacidade de financiamento das empresas, eu vou fazer o quê? Eu vou no mais próximo. Então, putz, eu até adoraria investir no interior do Piauí, mas eu não sei qual que é o risco, eu não sei como é que eu vou monitorar, eu não tenho muito dado aqui. Então, deixa eu investir aqui onde eu conheço, onde está perto. Então, o nosso trabalho, na essência, foi de reduzir o custo transacional, fazer ser fácil, simples, ter essa informação qualificada, dado estruturado. Num segundo nível, a gente faz também a avaliação de risco dessas organizações e faz uma due diligence, né? Uma auditoria. Da organização Vocês e dos projetos. fazem isso, dos projetos. Vocês investigam as organizações. O nosso sistema faz toda a avaliação. O sistema faz isso sozinho. A gente trabalha num processo de funil, né? A nossa plataforma hoje ela tem 3 grandes módulos. O primeiro módulo é o que a gente chama de pré-investimento, onde a empresa monta o portfólio de organizações sociais que ela vai querer investir. Então ali ela vai conseguir ter visibilidade de todos os projetos, entender as temáticas, fazer os alinhamentos e definir em qual organização ela quer fazer esse investimento. Nessa etapa não tem filtro, né? A ideia era democratizar, fazer com que todo mundo tivesse a mesma chance. Do projeto que tem estrutura ao que não tem, do projeto que é sério ao que eventualmente não é, também está sendo visto dentro dessa etapa.
Então, para separar o joio do trigo, né, dessa primeira etapa, a gente tem o segundo módulo, que é fazer a avaliação de risco. Todos esses robôs que a gente também automatiza uma série de documentações que dá um histórico desse projeto, dessa organização, com todas as prestações de contas públicas, histórico de pessoas, se são politicamente expostas, se não são, se tem algum tipo de envolvimento com lavagem de dinheiro, e a gente consegue dar um status de risco num segundo nível. Criado por vocês. Criado Esse por status nós, de isso. risco criado por vocês. Criado por nós, com toda uma validação, com metodologias internacionais também, de avaliação, com critérios. E por fim, a gente tem a terceira e última etapa, que é a parte de avaliação do pós-investimento. Né? Eu aloquei meu recurso, o que esse recurso mexeu? Se aquele indicador de demanda que a gente estava olhando lá, por exemplo, a taxa de evasão escolar. Eu pego uma escola pública, eu entendo que essa escola tem 40% de taxa de evasão escolar. Aí eu vou lá, boto um projeto de cultura no contraturno escolar, boto um projeto de esporte, faço um projeto com o Fundo da Criança e Adolescente, com incentivo fiscal, que pode desenvolver esses professores. E o que eu vou monitorar, eventualmente, não só o que essas organizações estão fazendo, mas como que aquele indicador público está melhorando ou piorando. Eu não posso dizer que foi graças à empresa, porque não é um ambiente isolado em termos de pesquisa. Mas algum dado é melhor do que nenhum dado. Sim, é genial. E esse trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 8 anos acabou ganhando uma representatividade, né, de alguma forma. A gente surgiu bem no modelo startup, com 3 pessoas na sala de casa, trabalhando, virando. Hoje nós temos 52 pessoas na equipe, hoje a gente opera os investimentos sociais de mais de 50 grupos empresariais, entre eles Grupo Volkswagen, Grupo Ultra, Heineken, BMG, Unilever, ArcelorMittal, enfim, entre outras. Pensando em nível Brasil, né? No sentido das empresas, independente de onde elas estiverem, pensando nesses investimentos em nível nacional. No último ano, a gente bateu 500 milhões de reais movimentados para mais de 630 organizações sociais, em todos os estados. Então a gente conseguiu bater a marca de levar recursos para todos os estados num mesmo ano, de espalhar esse recurso. O que são marcas, essa gestão de investimento, ela acaba sendo ampla em todos os níveis, né? Tanto de doações diretas como de doações de incentivos fiscais, por exemplo. Para você ter uma dimensão da desigualdade do nosso país em termos de distribuição, no ano passado a gente conseguiu, via Lei Rouanet, uma das leis mais tradicionais de usos e mais maduras, né, lançada em 1991, movimenta quase 2 bilhões de reais por ano, mais de 2 bilhões nos últimos 2 anos para projetos espalhados em todo o país. Ano passado, graças à plataforma, a gente fez o primeiro investimento dos últimos 10 anos do estado de Roraima. O estado de Roraima, nos últimos 10 anos, não havia recebido recursos via incentivos fiscais. Incrível, né? Nenhum incentivo via Lei Rouanet. Nenhum aporte. Um estado inteiro? Zero, um estado inteiro. E essa é a importância de como que a gente consegue. Aí você vai falar, putz, mas não tem tantos projetos lá. Beleza, mas o que vem antes? O ovo ou a galinha? Sim, né? Porque se você não tem infraestrutura, não tem investimento... Talvez seja por isso. E como que a gente consegue, de alguma forma, qualificar esses investimentos para quebrar essas barreiras? A gente não veio como uma solução, e aí quando eu coloco a gente como um negócio de impacto, acho que tem uma diferença na essência, né? O nosso objetivo não era, chegamos com uma solução, vamos resolver o problema e colocar. O nosso ponto era, como é que a gente distribui melhor esse recurso? Como que a gente gera valor? E quais são as barreiras para isso? Então a empresa fala, não conheço os projetos. Não conhece? Então beleza, como é que a gente cria um robô, conecta, tá aqui todos os projetos. Mas eu não sei qual que é o risco desse investimento, eu não vou colocar nesse projeto. Não sabe? Então deixa que a gente faz o risco, vai lá e desenvolve. Putz, mas eu não estou conseguindo monitorar porque monitorar muitas organizações custa mais caro do que monitorar poucas organizações. E aí, então, beleza. Então, a gente cria uma ferramenta de monitoramento, de indicadores, de acompanhamento. E a gente vem num amadurecimento do campo muito grande nos últimos anos, né? Então, o mercado de cultura de doação no país ainda é um mercado que está se desenvolvendo, que tem algumas etapas a cumprir, mas que vem amadurecendo ano a ano, né? A onda do ESG, que entrou no mercado, não só por meio da população, né, dos consumidores, buscando marcas mais socialmente responsáveis, mas também os investidores, o mercado valorizando isso no mercado, isso foi fundamental para uma mudança comportamental, do que era uma área que às vezes era despesa. Você sentiu isso? Na prática, a gente... Está melhorando. O volume de mercado que a gente teve de crescimento é um indicador claro de como que isso é feito. E o que é mais curioso... E ESG está pegando mesmo.
O que é mais curioso, o que a gente vê um movimento diferente é da onde que esses recursos estavam alocados. Quando a gente entrou em 2016 no mercado, a grande maioria dos nossos clientes tinham os investimentos sociais e incentivados embaixo de um guarda-chuva de marca, de marketing. Então, basicamente... Não social, era promoção de marca. Eu faço uma doação, essa organização vai usar meu logo. Quem sabe onde colocar meu logo é a área de marketing. Então, isso gera distorções muitas vezes numa alocação. Não lá em Roraima, né? Oi? E não colocar essa marca lá em Roraima. Exatamente, porque aí você vai ter uma competição, às vezes, que ela é desleal. E que ela é uma ótica que não está errada, é uma ótica da empresa de comunicação. Sim, sem dúvida. Mas ela é uma ótica que, de alguma forma, gera uma distorção sobre uma perspectiva de investimento social, ainda mais quando a gente fala de recursos públicos. Deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, você disse que com 22 anos estava com esse gás, mas assim, esse gás, pelo visto, está até agora, né? E aí a minha pergunta é anterior aos 22 anos. Quando você começou a fazer faculdade, você já tinha isso ou esse viés mais para o social? Veio depois? Como que foi esse Rafael ao longo ali, antes dos 22 para chegar nisso? E a segunda coisa, vocês já imaginavam essa empresa do jeito que é hoje? No sentido, olha, eu tenho o foco lá para o futuro é ela nesse formato, e vamos por partes. Ou não, putz, vamos tentar esse pedacinho aqui, agora a gente viu que dá para crescer diferente. Bom, vamos lá. A primeira etapa, né, da pergunta, trazendo um pouco sobre a natureza e se eu me coloco muito como um empreendedor por natureza e um empreendedor social por propósito. Ok. Então eu acho que desde muito pequeno eu sempre tive essa ânsia de vender, de fazer, de querer montar algo que era meu, de ter esse DNA que veio de fábrica, de alguma forma. Mas eu acho que quando a gente entende que a gente tem um dom, que a gente tem uma potência e conecta isso com algo que é maior que a gente, aí é muito difícil andar para trás. Sim. É muito legal. Então eu amava trabalhar na Ambev também. Acho que a Ambev tem muito isso da cultura, das ações. Sim, sim. Mas eu usava toda a minha energia para vender Guaraná. Entendi. E é válido. Mas quando você faz... Eu lembro o primeiro projeto que eu ajudei a viabilizar era da minha prima, que trabalhava no hospital, no Sabará, enfim, com apoio a atuações a crianças que estavam em situações já terminais, em tratamentos paliativos, e fazia um trabalho todo integrado com a família, com a atuação. O primeiro projeto que a gente fez foi para levar isso para a Santa Casa de Misericórdia, para o hospital público. E foi todo um trabalho feito, inclusive, com a Lei Rouanet. E eu lembro da gente virando noites em casa, estudando, vendo como que a gente vai fazer, como que a gente vai captar o recurso, e aí depois deu certo o projeto. Ir para o Sabará e ver aquelas crianças sendo atendidas e falar assim, cara, isso daqui é resultado daquelas noites que a gente virou. Foi combustível. É muito gratificante. É muito difícil você voltar e falar assim, putz, eu vou vender Guaraná agora. Sim. Nada contra o Guaraná, assim, mas não, como propósito. Mas é como propósito. Então, eu acho que foi um processo desenvolvido, mas que é um bichinho que te pica, que depois que você faz... E com relação a como a gente imaginava o negócio e como ele fez, sem dúvida nenhuma, não. Vocês foram pivotando. Completamente. Eu acho que a gente vai pivotando, mudando, e teve que fazer isso na essência. Eu lembro, o primeiro modelo que a gente queria fazer era um modelo de pessoa física. Eu lembro que estava na época o Catarse era uma das plataformas de doação, ainda é uma grande plataforma, era um menino um pouco mais velho que eu na talvez faculdade. chegar nas empresas era algo muito distante, totalmente, né? Na pessoa física melhor. Chegar lá e falar assim, Unilever, vamos rever como que você faz. Era algo distante. Eu tenho aqui algo na época eu botava o cabelo pro lado, deixava a barba crescer para parecer algum tipo de credibilidade ali. Mas era um desafio, e eu lembro que o primeiro modelo que a gente montou era para pessoa física, desenhada, a gente fez todo um modelo que as pessoas iam clicar com um botão, fazer a doação. Não funcionou. Não, foi pior do que isso. Pior que isso. Porque eu me demiti para montar isso. Eu saí da empresa, falei, vou montar isso. Meus pais, meu Deus do céu, ele tá num trainee, vai vir de empresa, vai trabalhar com ONG. E aí a gente passou 5 dias, assim, do que eu tinha me demitido, a gente começando a organizar, a gente sentou com o advogado olhou e falou assim, você não pode fazer isso. O modelo que você está querendo fazer é crime, assim, porque era o imposto, o dinheiro pingava numa conta intermediária, não podia pingar. Eu lembro que eu liguei pro Mathieu, pro meu sócio, e pro Tadeu,
O Tadeu trabalhava na IBM, o Matia na Unilever. Falei, vocês dois eram 9 horas da noite, vem pra minha casa agora. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eles chegaram na minha casa, eu tranquei na porta e falei assim, não vou falar pro meu pai. Que eu esqueci de perguntar pra um advogado Antes. se podia fazer. E que eu me demiti. Antes da resposta. Sem saber, não é nem que, putz, teve uma crise, não deu certo o negócio. Tipo, não tinha durado uma semana a empresa. Então eu acho que tem que ter uma resiliência, um perfil de se adaptar. Mas quando a gente está resolvendo uma dor clara, uma dor que existe, que é latente, é só uma questão de tempo de fazer. Porque eu acho que é muito importante, a gente tem que se apaixonar quando a gente está empreendendo pela dor que a gente está resolvendo. Sim. Sim. Porque se a gente se apaixona pelo É o produto, combustível. é uma chance muito grande de você ter uma miopia de mercado. Porque aí você se apaixona pelo produto, você deixa de ver. O produto que a gente vende, que a gente começou vendendo, é totalmente diferente do que a gente vende hoje, que eu tenho certeza que é totalmente diferente do que a gente vai vender daqui 6 meses, se bobear. Porque o mercado ele é muito vivo. A gente já está começando a integrar agora a inteligência artificial na nossa ferramenta, começar a usar, falar, putz, como é que eu cruzo todos esses dados de maneira automática, como é que eu escalo essa solução por meio de outros caminhos. Então eu acho que é muito vivo. E essa paixão a gente tem que aprender a ser com esses pontos, e mais do que isso, aprender a como que a gente vai se reconstruindo nesse processo. Eu tive uma passagem que eu acho que é legal trazer aqui rapidamente, mas que foi no último ano. Eu estava completando 7 anos de empresa. O primeiro setênio, né, dos ciclos, para quem acredita aí na espiritualidade da coisa, tem o primeiro ciclo de 7 anos completo. E com 7 anos de negócio já é uma perspectiva um pouco diferente de estar começando, já não é o mesmo... Porque você começa a ficar viciado nos problemas que você vive, os fluxos vão sendo mais ou menos o mesmo, e eu parei aquilo, eu falei assim, cara, o meu papel na organização é de inovar, é de liderar, é de olhar para frente e falar para onde que a gente vai. E se eu tiver com essa visão fechada, a gente vai acabar caindo nesse momento. Então, como que eu consigo me renovar nesse processo? Aí eu parei na época e falei assim, vou fazer um MBA. Vou sair, voltar a estudar, vou fazer no paralelo. E aí eu falei, vou falar com um dos nossos maiores mentores, que era o professor Edgar Barque, que é do Centro de Pesquisas da GV também, sempre ajudou muito a gente. E eu falei, pô, ele é um professor, vai me ajudar, vai dar o super apoio. Eu queria ver se ele me dava uma carta de Recomendação. alguma coisa. E aí ele foi professor. Aí eu sentei com ele e falei assim, professor, eu queria fazer um MBA. Ele falou assim, acho uma besteira. Eu falei assim, meu Deus do céu, como assim? Acho uma besteira. Ele falou assim, Rafael, não por nada, mas eu acho que você tá num processo de inovação, fazendo tanta coisa, que você vai sentar 1 ano e meio numa sala de aula e vai, de alguma forma, limitar alguns desses pontos, principalmente no campo de empreendedorismo social, que a gente ainda tem poucos conteúdos montados. Aí ele me provocou ainda mais, falou assim, por que você não cria seu próprio MBA? Eu falei, pô... Que coisa. Óbvio que isso tem uma série de privilégios envolvidos e uma série de pontos, mas eu fui com aquela provocação pra casa e eu falei, pô, achei legal esse negócio aí, empreender um próprio... Como é que a gente faz uma visita? Como é que a gente entende um ciclo? E aí eu montei um programa no ano passado, com a ajuda do Sistema B, com a ajuda de algumas fundações internacionais, com a ajuda do próprio Edgar, de um programa acadêmico, onde eu fiquei 8 meses fora do país, 3 meses na Europa, 2 meses na Ásia e 3 meses nos Estados Unidos, passando pelas principais fundações e institutos desses países, entendendo como que eles operavam as doações nesses lugares. E como que a gente poderia trazer as melhores práticas desses lugares para o Brasil e para o nosso modelo. Entendendo negócios de impacto local, organizações sociais, fluxos, formatos. E aí, quando você está falando de entender o modelo, é para trazer para Simbi ou para trazer para MBA? Que você estava pensando em criar? Eu acho que a gente se Os mistura, dois, né? agora tá Se isso não está em mim, não está no negócio. Se isso não está na organização, então é quase que um processo. Se a gente não se inspira e olha para fora... E foi muito louco, porque eu achei que eu fosse para fora para entender coisas que eu ia trazer para cá. Eu comecei a olhar e falar, pô, por que o que a gente está resolvendo no Brasil, a gente resolve em outros países também. Sim. Por que não levar para fora? E mais do que isso, eu achei que os aprendizados eles iam estar só num campo de conhecer algo e refletir, mas começou com gerir a distância, né? Sim, com delegar, que é um desafio. com sair da operação e não estar em todas as reuniões, e é você aprender que você é o maior gargalo do seu negócio, é outra. Exato. Porque você quer fazer parte de tudo. E a referência. Então, eu acho que são processos que a gente precisa se refrescar, se reapaixonar pelo negócio no caminho e ficar
preso no propósito, não perder o propósito. Porque hoje pode ser com uma plataforma, pode ser com um serviço, pode ser com a ferramenta, mas isso a gente vai precisar redesenhar muitas vezes ainda pelo caminho. Isso faz parte do processo que a gente entende como Rafael, fundamental do emprego. Eu estou curiosíssimo aqui. Vocês focam, dão mais ênfase para algum tipo de problema? Saúde, educação, clima? Isso vem mudando. Como é que você vê isso? Como é que vocês lidam com isso? Qual é a sua visão da transformação necessária? Assim? A gente trabalha muito com o framework das ODS. Né? Tá. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são 17 objetivos que tentam, de alguma forma, de maneira global, pautar uma agenda de investimento social qualificado. Muitas vezes as empresas e as atuações olham para isso dentro de temas. Então, eu trabalho com educação de qualidade, o DS4, com equidade de gênero, o DS5, com saúde e bem-estar, o DS3, com redução de desigualdade, o DS10. Muitas vezes, quando a gente olha um desenvolvimento social regional, o framework das ODS ele não foi pensado para ser tratado individualmente. Sim. Porque eles são problemas sistêmicos integrados. Se você tem uma população desnutrida, não adianta você tentar botar o problema na escola, que era aquele ponto que eu estava comentando no mapa de demanda, que é essa ferramenta que a gente criou para tentar integrar. Então, a gente acaba atuando com os 17 ODSs de forma integrada, muitas vezes por um perfil corporativo de alocação com diferentes caixinhas com diferentes clientes, mas entendendo as localidades e entendendo como que a gente consegue desenvolver socialmente aquela região. E isso vai permear desde o saneamento básico, acesso à água potável, até a educação de qualidade, inclusão produtiva, geração de renda, desenvolvimento. Então a gente acaba trabalhando de uma forma ampla na gestão desses investimentos, mas trazendo ferramentas que, muito do ESG, as pessoas começavam a colocar a SIMB como o S, né? Do social, a relação com a sociedade, ou em alguma ação ambiental com o E. A SIMB é uma ferramenta de governança. A gente é o G na essência. A gente não é nem o E nem o S. A gente impacta diretamente o E e o S. É interessante a abordagem. Mas a gente é uma ferramenta de gestão estruturada. Então, a hora que a gente dá governança no processo de decisão, despessoaliza a decisão, dá dados para tomada de decisão, dá indicadores para avaliação de risco, monitora e traz, isso qualifica a distribuição do recurso e, por consequência, acaba impactando o E, o S e todo o restante do alfabeto. Mas, na essência, o nosso trabalho é um trabalho de governança, o que exige maturidade do mercado, de um mercado que ainda está se estruturando. Esse foi o maior desafio. Se você me perguntasse, o que é o maior desafio para a SIMB hoje no mercado? A minha sensação, às vezes, é que a gente está vendendo um iPhone 15 em 1990. E isso é um desafio, isso é um erro também. É errado fazer esse movimento. Sim. E isso acontece porque quando a gente criou a solução, era para ser um modelo escalável de tecnologia, onde as empresas acessassem e a gente pudesse dar o dado para o Brasil inteiro. Sonho de consumo. As empresas olharam para a plataforma e falaram, irado, eu quero contratar vocês por conta desses dados com essa inteligência. Mas eu não tenho ninguém aqui para fazer isso, vocês fazem para mim? Então, o que a gente estava querendo levar um produto, acabou virando um serviço. Sim. E escalar um serviço é completamente diferente do que escalar um produto. Então, é esse campo que a gente olha hoje com desafios de como que eu consigo cada vez mais formar o setor para que ele esteja mais pronto para absorver dados e tecnologia, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir esses custos ou usar a inteligência artificial para escalar o serviço de uma maneira um pouco mais soft, um pouco mais estruturada para um setor que ainda tem muito a se desenvolver. E Rafa, eu tenho uma dúvida. Quando você levanta esses dados que transformam em informação e depois vira inteligência, você chegou a voltar para o setor público para criar algum modelo de advocacy, apontar as preocupações? Ou seja, por setor privado eu enxerguei, é brilhante, é difícil entender como uma empresa não adota. Para o terceiro setor é claro, e a entrega de vocês é incrível, porque está ajudando a pessoa na ponta que nem sabe como a ajuda chegou. E para o setor público? Como é que vocês voltaram com isso? A gente está num processo de entender como que o setor público sempre foi um dos principais stakeholders, né? Seja como matéria-prima do dado, né? Como a atuação direta, mas também como que a gente consegue devolver esse dado, essa matéria-prima trabalhada para gerar essa inteligência no setor público. Gerar políticas públicas. Seja num processo, para você ter ideia, a gente tem uma área hoje só de inteligência dentro da SIMB, que é só para operar, só no último ano foram mais de 550 pedidos de transparência contra o Ministério, Secretarias e Receita, para conseguir ir atualizando esses dados, trabalhando em cima.
Então, Pedro, eu acho que tem um papel fundamental, tanto no setor público nacional, agora também numa perspectiva internacional. Eu represento o Brasil no Fórum Mundial de Impacto da Universidade de Oxford, que é organizado pela Skoll Foundation. A gente está trazendo alguns campos de mostrar como que a transparência do setor público, com estruturas de dados ativas, abertas, dão espaço para que a própria iniciativa privada e a sociedade civil resolvam problemas que seriam dores diretas do primeiro setor, do governo, efetivamente, tratar. A gente tem feito alguns estudos e trabalhado algumas dessas pesquisas, devolvendo para as secretarias, seja de cultura, a nível municipal, estadual, a ministérios, seja do próprio desenvolvimento social, para conseguir coordenar boas práticas e formatos. Estamos usando esses dados também em algumas das frentes agora na reforma tributária também, para alavancar estudos de como que alguns usos de recursos incentivados também fizeram a diferença no mercado. Mas ainda é um campo que eu diria que a gente ainda tem que amadurecer na perspectiva de... É mais simples como negócio, como empreendedor, a gente também tem que ter foco em algumas das frentes. Claro. E as relações com as empresas eram um mundo mais próximo da gente. Sim. Mas eu não tenho dúvida que dentro do futuro da Simb, esse diálogo, o maior investidor social é o governo. É o governo. Né? Não tem nenhum que bate o governo. Como não dar inteligência de dados e apoiar a tomada de decisão dos maiores investidores sociais do mercado? E aonde, na teoria, o interesse é o mais isento, né, em termos de estrutura. Mas é um outro bicho, né? Para que a gente consiga trabalhar de maneira direta. Rafa, parabéns. É impressionante o que vocês conseguiram construir em tão pouco tempo e quantas pessoas vocês estão impactando nos 4 cantos do país. É genial e ver como uma startup social também é sustentável economicamente. Parabéns mesmo. Eu queria ter um conselho dele, né? Porque a gente está falando aqui dentro de uma universidade, a SPM. E, por exemplo, no curso de administração, você falou que fez lá um projeto empreendedor, né? Na GV, a gente tem o mesmo modelo aqui. E o que você daria como conselho para quem quer empreender no social, né? Essa pessoa que vai estar aqui com esse gás dos 20 anos, 22 anos, né? O que você diria, voltando aí no tempo, ou com a bagagem que você tem hoje? Bom, além da resiliência. Não faça, não fuja. Não, imagina. Eu acho que é um caminho muito prazeroso, é um caminho que exige muito, né? Eu acho que não vai empreender se você tem aquela cabeça de não quero ter chefe, não quero estar numa empresa porque eu quero ter a minha agenda, a única coisa que eu não faço até hoje é gerir minha agenda. Sim. Então eu acho que tem que ser um processo de amor, de paixão. Meu sócio fez SPM também, o Mathieu, que também é fundador da Simb. Também fez parte do trabalho de conclusão dele, a gente foi fazendo junto. E o que eu posso dizer, se você quer empreender e tem um espaço, uma infraestrutura como essa, para que use de forma consciente. Você vai gastar horas e horas fazendo um TCC. Você vai gastar... e você está num momento onde está tudo bem errar. Eu lembro que na época as pessoas falavam para mim, putz, você vai sair, vai montar com 22 anos, você nunca geriu ninguém, nunca teve... O peso de fazer isso na juventude é muito menor. É muito menor. Eu não tinha filhos para sustentar, eu não tinha... Teu custo de oportunidade era menor. Se tudo desse errado, eu ia ter uma baita história para levar para frente. Então, eu acho que tem que ir de cabeça, tem que ter um perfil. Eu acho que é um trabalho que exige muito em termos de energia, então você tem que ser muito apaixonado por aquilo. E saber usar esses ativos que se tem. Eu acho que é um privilégio enorme estar dentro de uma universidade como essa. A gente fez muito uso. Inclusive aqui na SPM fizemos uma série de ações, gravamos conteúdo, a gente fez uma aceleração de organizações, trouxemos as organizações sociais aqui para os espaços da SPM. Usar os professores, os mentores, a gente sabia que a gente era novo. Eu acho que, se pudesse dar um conselho nessa estrutura toda, e também trazendo em termos de governança, que a gente estava falando, é que a gente sabia que a gente era muito novo para fazer o que a gente estava fazendo. E que a gente não tinha o conhecimento necessário. Mas isso não ia impedir a gente de fazer. Então o que a gente fez, a primeira coisa, antes de ter funcionário, a gente teve um conselho consultivo. Que legal. Que foi montar um grupo de pessoas. Na época a gente não chamava de conselho consultivo, era mentores. Mas o nome hoje é bonito. Eram mentores, né? No fim do dia, a gente pegou as pessoas que a gente tinha como referência, que entendia do nosso mercado, que entendia do nosso setor, e trouxe elas
para que elas dessem a mentoria. Falando assim, ó, a gente quer resolver essa dor é real. Se você é um empreendedor social, você tem isso até com mais legitimidade. As pessoas gostam de ajudar. Todo mundo gosta de colaborar, ainda Sim. mais uns alunos ou A gente os jovens nunca empreendendo. teve um mentor que falou, não tenho tempo, putz, ó, minha agenda tá assim. A hora que a gente chegava e falava assim, ó, a gente é uma molecada, a gente quer resolver essa dor, olha como isso daqui gera transformação, isso. As pessoas paravam. Aí o pessoal falava, quanto que vocês pagam? Eu falei, não pagamos nada pra ninguém. Não. Se você paga, até muda a relação, não é... Era uma admiração e cuidar dessas relações para que essas relações abrissem as portas. Esses certas. mentores, alguns te acompanham até hoje? Todos. Todos são juntos. Todos. A gente tem contato. A gente depois formalizou um conselho, porque a gente começou a entender Sim. que a mentoria individual era muito mais rica Lógico. no conjunto. E a gente, depois de um tempo, acabou fazendo rotativo, porque tinham pessoas Sim. que faziam mais sentido para um momento do negócio, depois para outro sem momento. dúvida. Mas na Que prática legal. a gente foi reformando isso, e são pessoas que são muito queridas, que a gente é muito grato até hoje. São graças a esses mentores que a gente está. Você me deu ótimas ideias aí pra falar para os estudantes. Parabéns, Rafa. Ah, que obrigado, história legal. obrigado. Parabéns, pra muito você, legal. só. Muito Genial. legal. Genial. História genial mesmo. Realmente genial. Um prazer, gente, aqui. A gente Parabéns, tá... parabéns. E Obrigado pela atenção. obrigada por estar Boa, conosco boa. aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Fechou. Fechou.